Olá, sétimo ano. Estou aqui para fazer com vocês a correção de alguns exercícios que estavam abordando transitividade verbal. Então, nós vamos fazer a primeira parte na apostila comum, página 14, número 30 à página 15, e depois nós vamos ao caderno de atividades, página 19 a 20 até o número 7. Vamos começar com a apostila, tá bom? Vamos lá. Na página 14, número 30, nós temos o texto principal, mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida. Depois ele pergunta lá na página 15, qual é o tema desse anúncio? Lembrando que nós estamos permanecendo aí com as respostas completas, como a gente já tinha combinado, tá? O tema desse anúncio é reciclagem de lixo. Beleza. Qual é a sua finalidade, ou seja, o seu objetivo? É incentivar, conscientizar o descarte de material reciclável em lixeiras de coleta seletiva. Bom, releia o slogan, que é a frase de impacto dentro do anúncio publicitário. Identifique o verbo transitivo e o seu complemento. Então, pessoal, o verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. E o complemento aqui ele pode ser chamado tanto de objeto direto quanto objeto indireto. O verbo que nós estamos buscando é o separe. E quem separa, separa alguma coisa. O que ele separou? O lixo, que é, então, o nosso complemento. Há vírgula separando o verbo transitivo de seu complemento? Não há. E eu não sei se vocês estão lembrados, agora vamos fazer um link com o que eu expliquei numa outra situação em sala de aula. Quando nós estávamos estudando o sujeito e o predicado, eu citei para vocês que é expressamente proibido, uma regra geral, um erro crasso, a pessoa que separa o sujeito do seu predicado, com vírgula. Lembra que eu falei disso? A não ser que nós tenhamos uma informação intercalada. Então, por exemplo, se eu tivesse dito assim, ó, Elisa estuda, ponto. Quem é que estuda? Elisa. Estuda é o verbo, aí é o predicado, é o que eu falei sobre Elisa. Eu nunca poderia ter Elisa, vírgula, estuda. Nunca. Não posso. Agora, se eu tivesse assim, Elisa, filha de Elsa, essa informação intercalada, estuda. Uma informação a mais sobre Elisa intercalada. Eu não estou quebrando diretamente a relação que eu tenho entre o sujeito e o predicado. Tudo bem. Acontece a mesma coisa no processo que ele está falando entre o verbo e o seu complemento. Se você tiver simplesmente, por exemplo, separo, vírgula, o lixo, erro crasso. Não posso ter de forma alguma. Agora, se essa informação estiver intercalada entre esses dois elementos, não quebrando a sintonia que existe entre eles, pode acontecer, tá? Os próximos exercícios vão falar exatamente sobre isso. Então, na letra E, você tem, observe a reescrita desse slogan. Separe, olhe a informação intercalada, pessoal, em sua casa, o lixo e acerte na lata. Olha bem. Agora reflita, o que há de diferente nessa reescrita que justifica o emprego das vírgulas entre o verbo e o complemento? O verbo separe e o complemento o lixo. Registre a conclusão a que você chegou. Gente, é exatamente o que eu havia já falado. É porque tem uma informação intercalada, tá? Lembrei até agora da Ítila falando, a primeira vez que eu expliquei sobre isso, que essa informação intercalada se chama aposto. É uma informação a mais, tá bom? Mas sempre pensando nessa ideia da informação intercalada. Um termo. Na 31, também vem trabalhando com essa ideia. Olha só, observe o título de uma notícia e sua reescrita. O título é Geração C traz novos desafios aos anunciantes. Vamos destrinchar a frase primeiro. Olha só. Quem é que traz novos desafios aos anunciantes? Geração Z, sujeito. Depois, na sequência, você tem o traz. O traz é o verbo. Quem traz? Traz algo. Pode ser alguém. Olha bem. Quando você lê geração Z traz,
Você fica com ar vago. Exatamente porque você faz aquela pergunta que eu disse agora. Quem traz. Pode ser alguém. O que ele está trazendo, gente? Novos desafios. Objeto direto. Um complemento para o verbo traz sem preposição. A quem está trazendo? Aos anunciantes. Observe o aos. Aos é preposição, tá? Que eu disse para vocês que é o obstáculo, é objeto indireto. Agora, na reescrita, temos a geração Z traz, na área da publicidade, novos desafios aos anunciantes. Então, o que a gente tem que explicar aqui? Explicar, mostrar nesse primeiro título qual é o sujeito, qual é o verbo, qual é o complemento, especificar os elementos que fazem parte dessa estrutura, como eu citei aqui. Na segunda frase, a reescrita, você tem que observar que apareceu a expressão na área da publicidade. Essa informação não está errada, simplesmente porque ela está intercalada. Como está intercalada? Pelo uso da pontuação das vírgulas. Então, ela não quebra a harmonia, a sintonia que existe entre o traz, que é o verbo, e os seus complementos, tanto novos desafios quanto aos anunciantes, que são objeto direto e indireto na sequência, tá? Então, essa observação dessa informação intercalada, você tem que fazer nesse ponto aqui, tá bom? Muito bem. Agora, vamos então ao caderno de atividades. No caderno de atividades, página 19, nós temos: leia o cartaz de uma campanha de vacinação vinculada pelo Ministério da Saúde e responda as questões propostas. Número 1. Ao ler esse cartaz, você fica sabendo quem deve aproveitar os dias 17 de abril a 26 de maio para se vacinar contra a gripe. Quais os grupos a que a vacinação se destina? Muito fácil. Você pode começar de baixo para cima, de cima para... Não tem problema a ordem. Olha, aqui em cima, no topo do anúncio, você tem professores, profissionais de saúde, crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Você tem mães no pós-parto, né, que logo acabaram, né, de ter um bebê. Você tem uma imagem maior aqui, que é pessoas com mais de 60 anos. Você tem gestantes, você tem doentes crônicos e, por último, você tem portadores de condições especiais. Essas pessoas, né, que aqui devem aproveitar os dias 17 de abril a 26 de maio para se vacinar contra a gripe. Depois, ele diz: por que é necessário procurar uma unidade de saúde e levar a caderneta de vacinação? Muito bem. A unidade de saúde é importante porque é exatamente nessa localidade em que você vai encontrar a vacina falada aqui, citada aqui. Depois, levar a caderneta, a gente fala muito aqui na nossa região, cartão de vacina, é a mesma coisa. E é importante, é claro, que é importante levar, porque você acaba mantendo o controle, você e sua família, das vacinas que você tomou e que você ainda tenha que tomar, tá? Na 3, temos assim: entre as imagens de pessoas que aparecem no cartaz, há uma foto em destaque. Não sei se vocês conhecem, essa foto maior aqui, nós temos um cantor chamado Martinho da Vila. Ele ainda fala: por que sua imagem está em destaque? Então, olha só, é uma celebridade, é uma pessoa muito conhecida, né? Isso chama a atenção das pessoas, né? Chama a atenção da população e tem essa ideia de incentivar, de ir, de não perder a campanha, tá? Depois, na número 4, ele diz assim: os verbos que aparecem nesse cartaz são transitivos ou intransitivos? Precisam de complemento ou não precisam de complemento? Os verbos são vacinar, deixar, procurar, levar e acessar. Todos eles são transitivos porque precisam, então, de complemento. Qual é o sujeito das formas verbais indicadas na atividade anterior? Todas estão destinadas ao leitor. Então, o gabarito é letra B. Complete adequadamente o conceito a seguir. Os verbos são classificados como intransitivos,
quando não exigem complemento, e transitivos, quando exigem complemento. Elabore 2 orações com verbos transitivos relacionados à temática desse cartaz. Nós poderíamos colocar assim, por exemplo, a vacinação traz benefícios à saúde da população. Depois poderíamos colocar assim, fale para seus familiares sobre essa campanha. São sugestões. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas frases, ou também qualquer outro exercício, mesmo após, né, o que nós já conversamos aqui hoje, é só entrar em contato. Façam todos os acertos, tá bom? E até a próxima aula. Beijo!